Vamos abrir o texto já está aberto, né? Nós falamos Atos capítulo 2. Vamos ler alguns versículos aqui neste capítulo 2. De 1 a 6, primeiramente. Os irmãos acompanhem. Vou ler um pouco mais rápido, até pela questão do tempo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Vamos agora saltar para o versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disto também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que nós todos somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo,
Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Até o versículo 41. Nós estamos comemorando o aniversário desta igreja, mais um aniversário, 13º aniversário da organização desta igreja. E convém nós refletirmos hoje, um pouco com os irmãos, com a amada igreja, a respeito da pregação que esta igreja tem feito e que deve continuar a fazê-la. Nós hoje vivemos dias de muitas turbulências no mundo, e não só no mundo secular, também como no mundo religioso. E nós observamos, mesmo entre aqueles ditos cristãos, que há muitas igrejas por aí anunciando uma mensagem completamente diversa desta mensagem que o apóstolo Pedro anuncia, tão logo a igreja recebe o batismo do Espírito Santo, ou seja, a descida do Espírito Santo, para habitar com a igreja e mais ainda no coração de cada discípulo de Jesus permanentemente. Nós sabemos que a vinda do Espírito Santo impactou aqueles discípulos de Jesus de tal forma que eles nunca mais foram os mesmos. E se antes eles tinham dificuldade até mesmo de testemunhar a respeito de Jesus, como foi o próprio fato na vida de Pedro, que negou que conhecia Jesus por aquelas 3 vezes, agora, entretanto, revestido com o poder do Espírito Santo, Pedro faz ou traz àquela multidão que estava ali naquele dia de Pentecostes, uma pregação vigorosa, uma pregação poderosa, uma pregação impactante, que atingiu o coração daquela multidão de pessoas que estava ali, àquela hora terceira do dia, por volta de 9 horas da manhã. E nós, para chegarmos neste momento da pregação de Pedro, que eu creio deve ser também a referência para a nossa pregação, a pregação da igreja cristã nos nossos dias, e desta igreja particularmente, nós precisamos perceber e lembrar que muitas igrejas por aí não estão pregando esta mensagem tal qual o apóstolo Pedro pregou ali depois da descida do Espírito Santo. Há igrejas que estão pregando a teologia da prosperidade. Há igrejas que estão pregando apenas e tão somente as conquistas materiais do nosso dia a dia, as vitórias, os triunfos materiais particulares, e por isso colocam os seus membros fazendo diversos tipos de campanhas para auferir, para alcançar do Senhor aquele resultado, aquela bênção que estão querendo ou que estão precisando, e muitas vezes para o campo simplesmente material. Há outras igrejas que estão preocupadas tão somente em apresentar curas e milagres, e estão fazendo um trabalho de atração de milhares de pessoas, de multidão de pessoas, procurando enfatizar as curas e os milagres, como se elas fossem de fato imperiosas para que alguém pudesse realmente crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se um milagre fosse suficiente por si só para trazer alguém a Jesus Cristo, não teria acontecido de 9 leprosos ou ex-leprosos não virem a Jesus, e tão somente um daqueles 10 leprosos que fora curado é que voltou agradecendo
ao Senhor Jesus Cristo, adorou o Senhor Jesus Cristo, se prostrando diante dos seus pés, e o Senhor Jesus Cristo pôde lhe dizer aquelas palavras: a tua fé te salvou. Não apenas a tua fé te curou, porque não era uma fé simplesmente mística, no milagre, na cura, por si só, mas era uma fé colocada no Senhor que operou aquele milagre, no Senhor Jesus Cristo. Vai, a tua fé te salvou. Se o milagre por si só pudesse trazer alguém aos pés de Cristo, teriam vindo os 10, e não apenas aquele que voltou, e que era, por sinal, um estrangeiro, um samaritano, nem era judeu. Também nós percebemos que aquelas pessoas que foram beneficiadas por milagres, impactantes nas suas vidas, em diversos momentos do ministério de Jesus, foram, de fato, muitas pessoas. Essa multidão foi grandiosa. Só na multiplicação dos pães e dos peixes, e houveram 2, só numa delas fala-se de 5.000 homens sendo alimentados, não contando as mulheres e as crianças. E são 2 momentos onde houve a multiplicação dos pães e dos peixes. E quantas pessoas Jesus curou? Mas no dia em que a igreja estava reunida lá no cenáculo, obedecendo a palavra do Senhor Jesus Cristo para aguardar a promessa do envio, da chegada do Espírito Santo, nós observamos pelos textos aqui de Atos dos Apóstolos, Lucas nos dizendo que eram apenas e tão somente quem se lembra? 120. Paulo, mais tarde, quando escreve à igreja de Corinto, a primeira carta, ele chega a referir-se a uns 500 que viram Jesus ressuscitado. Mas ali no cenáculo, antes da descida do Espírito, fazendo aquilo que Jesus havia mandado, que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles recebessem a promessa do Pai, que o Senhor então haveria de cumprir. Então nós percebemos ali apenas e tão somente 120 discípulos. Ou seja, os milagres, as curas, os diversos sinais, não são suficientes por si mesmo para alguém ser conduzido a Cristo, para alguém ser tocado no seu coração, para crer em Jesus, receber Jesus. Então, nós percebemos que muitas ênfases que estão sendo dadas por aí afora, em diversos lugares, em diversos púlpitos, não contempla a verdadeira pregação que a igreja cristã deve fazer sempre, e que nós não podemos arredar pé desta pregação, conforme o apóstolo Pedro a fez neste dia de Pentecostes. Jesus, antes da sua morte, tinha prometido que ele voltaria para o Pai. Os seus discípulos estavam tristes, mas Jesus lhes fez algumas promessas, os encorajando, os animando, os alegrando, e uma das promessas foi o envio do seu Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco. Esse Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo prometeu então que voltaria, e fez esta promessa antes da sua morte. Depois que Jesus ressuscitou, Ele ainda permanece 40 dias, se manifesta aos seus discípulos, faz aos seus discípulos algumas observações, alguns ensinos, deixa-lhes alguns mandamentos e dá também a determinação que permaneçam em Jerusalém para que eles possam receber o cumprimento da promessa, ou seja, o envio do Espírito Santo. E 10 dias depois da ascensão de Jesus, dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para estar com a igreja. E nós sabemos que a descida do Espírito Santo, este fenômeno do Pentecostes, na verdade é um fenômeno que é sobrenatural, não é e nem foi alguma coisa casual na vida do povo de Deus, mas foi sobrenatural, foi singular, nesse sentido irrepetível. E este fenômeno também tem caráter celestial, porque nos diz aqui a palavra, no capítulo 2, versículo 1, que quando todos eles estavam reunidos, e é interessante nós destacarmos este pronome aqui, mostrando que todos estavam reunidos,
de repente veio do céu um som. Então, o Espírito Santo veio do céu. O Pentecoste não é um fenômeno criado pela igreja, criado pelo homem, mas é um fenômeno celestial, porque veio do céu o Espírito Santo e invadiu aquela casa onde eles estavam, e ouviu-se um som como de um vento impetuoso. A casa toda ficou cheia da pessoa do Espírito Santo, da habitação do Espírito Santo, tanto quanto aqueles discípulos de Jesus. E depois, diz aí o versículo 3, que apareceram distribuídas entre aqueles discípulos, os 120, línguas como que de fogo, pousando cada uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e puderam ouvir, ou melhor, puderam falar a palavra, a grandeza ou as grandezas de Deus em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Mas depois nós vamos lendo o versículo 5, o versículo 6 e os versículos posteriores, e vamos ver que naquele momento, aquilo que aconteceu ali, que nós encontramos dito aqui, o dom de línguas ou o fenômeno das línguas, nada mais foi do que a reversão daquilo que Deus fez lá na construção da Torre de Babel, quando os homens, desobedecendo a palavra do Senhor, quiseram construir aquela cidade e aquela torre para tornarem os seus nomes célebres, para que o seu orgulho pessoal ficasse acima de todas as coisas, para que eles não cumprissem a ordem do Senhor para se espalhar e povoar a terra. Então, para que aquela construção da torre pudesse ser obstruída, o Senhor então confundiu a língua de todos aqueles que participavam do projeto. Agora, aqui no dia de Pentecostes, o Senhor reverte a confusão de línguas, e cada um daqueles que estavam ali naquela multidão, e o texto na sequência vai nos mostrar pessoas de diversos povos, de diversas nações, de diversas partes da terra, estavam em Jerusalém, alguns por causa da festa do Pentecostes, outros porque eram prosélitos do judaísmo, e todos eles ouviram as grandezas de Deus, como sendo faladas nas suas próprias línguas maternas. Então, foi esse o fenômeno do Pentecostes aqui no capítulo 2. Mas esse acontecimento, ele trouxe admiração, perplexidade, trouxe um certo ceticismo, uma certa incredulidade por parte de muitos que estavam ali e presenciaram aquilo tudo que acontecia, e, de repente, alguns até demonstraram um certo preconceito, porque a maioria dos discípulos de Jesus eram de origem da Galileia. Então, esses varões galileus, o que eles estão fazendo? O que eles estão realizando? O que eles estão falando? E alguns inclusive, teceram um comentário de zombaria, dizendo: ora, eles estão embriagados, eles estão embriagados. Nesse momento, orientado, levantado e ungido pelo Espírito Santo de Deus, Pedro então tomou a palavra e ergueu a sua voz, dando a primeira mensagem da igreja de Jesus, depois da vinda do Espírito Santo. Por isso, essa mensagem, ela é de fato singular, ela é marcante, ela é exclusiva, especialíssima, porque a primeira mensagem depois que o Espírito Santo vem para estar permanentemente com a igreja e começar ou a inaugurar os últimos dias, que vão somente terminar com a volta do Senhor Jesus Cristo. Começam com a igreja, a vinda do Espírito, e vão até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pedro, então, ele vai se referir às pessoas, ele vai falar com as pessoas, ele vai pregar esta mensagem que Lucas transcreve aqui neste texto que nós lemos agora há pouco. E o que nós vamos aqui atentar nesse texto é que o apóstolo Pedro, ele apresenta diante daquela multidão. Se 3.000 ou quase 3.000 almas se converteram a Jesus naquele dia, nós acreditamos que a multidão dos que ouviram o apóstolo Pedro teria sido maior do que essa ainda. Mas diante dessa multidão,
Pedro, então, apresenta aquela mensagem vigorosa, poderosa, aquela mensagem ungida pelo Espírito Santo de Deus, que foi a mensagem apostólica e que tem sido e deve ser a mensagem da nossa igreja, e que deve continuar levando esta mensagem a tempo e fora de tempo. Pedro se levanta, versículo 14, ergue a voz e adverte aqueles seus ouvintes. E ele vai falar com aqueles ouvintes e vai mostrar, olha, vocês estão completamente equivocados. A mensagem que Pedro vai dar para aqueles homens, para aquela multidão, é uma mensagem essencialmente bíblica, porque esta é a primeira característica da mensagem que o apóstolo Pedro prega no dia de Pentecostes, e que é a primeira característica também da mensagem da nossa igreja. A nossa mensagem tem que ser essencialmente bíblica, porque o apóstolo Pedro, ele vai se reportar à palavra de Deus, para dizer para aqueles homens, olha, vocês estão equivocados, vocês estão enganados. Esses homens não estão embriagados, sendo esta a terceira hora do dia. Era 9 horas da manhã, eles contavam a partir das 6 horas, primeira hora, 7 horas, segunda hora, 8 horas, terceira hora, 9 da manhã. Olha, é de manhã, são 9 horas da manhã, é a terceira hora do dia, como eles podem estar embriagados? Na verdade, eles não estão embriagados, como vocês estão pensando, mas o que está ocorrendo é aquilo que o profeta Joel disse na sua profecia. Então Pedro vai se valer do profeta Joel para dizer e para explicar àqueles homens, àquela multidão, o que estava acontecendo. Ou seja, a mensagem de Pedro não era uma mensagem que visava agradar ou contentar aqueles seus ouvintes, atenuar, de repente, o que fizeram com Jesus, não. Ele estava dizendo que o que estava acontecendo era aquilo que havia sido profetizado por Joel. Versículo 17, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí o Senhor fala, através do seu profeta, o profeta Joel, que o Espírito Santo viria, e não viria mais como lá no Velho Testamento, que ele vinha parcialmente para algumas pessoas que realizavam determinadas funções ou desempenhavam alguns ofícios. O sacerdote, o profeta, o rei, algum artífice que ia fazer a obra do Senhor na casa do Senhor, então recebia a virtude do Espírito Santo para fazer alguma coisa, desempenhar algum trabalho, algum ofício. Mas o Espírito Santo não ficava permanentemente com todos os servos do Senhor e nem com um mesmo, muitas vezes ele ficava, porque aquele que desagradava o Senhor, como foi o rei Saul, o Espírito se ausentou dele. Agora não, nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, todo crente, todo discípulo de Jesus, todo servo, quebrando também todas e quaisquer barreiras, porque eu vou derramar o meu Espírito sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, homens e mulheres, jovens e velhos, servos e servas, eu vou derramar sobre toda a carne, todo aquele que crê em mim, o meu Espírito. E o meu Espírito, como Jesus prometeu, estaria conosco para sempre. Jamais deixa a vida do crente, se ele realmente é um crente em Jesus Cristo, com convicção e com fidelidade. E a profecia também de Joel, inclusive, vai mais além quando fala de alguns aspectos ou acontecimentos mais próximos à volta de Jesus, que o versículo 19 e 20 mostra: prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se convertendo em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Nós estamos nos últimos dias e o Senhor está preparando o cenário para o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós percebemos, já por esse trecho da mensagem de Pedro,
que a sua mensagem era essencialmente bíblica. Na frente, nós vamos perceber que ele ainda cita o Salmo 16, lá pronunciado por Davi, o Salmo 110 também é citado aqui. A mensagem do apóstolo Pedro estava de fato centrada na palavra, era uma mensagem essencialmente bíblica. E essa é a mensagem que nós pregamos, e essa mensagem que nós devemos levar às pessoas, porque é a mensagem que a igreja tem, é a mensagem que o Senhor nos deixou, é a mensagem da cruz que Paulo dizia à igreja de Corinto. Quando eu fui falar com vocês, levando o meu ensino, o Evangelho do Senhor, eu não fui levando em palavras persuasivas de sabedoria, de conhecimento, porque eu nada decidi transmitir a vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E eu anuncio para vocês a mensagem da cruz, loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, poder de Deus. Essa é a mensagem que nós pregamos, a mensagem bíblica, a mensagem baseada na palavra de Deus. Qualquer coisa que estiver longe, fora da palavra de Deus, nós não podemos pregar, nós não podemos ensinar, nós não podemos aceitar. E essa palavra, toda ela, diz-nos, a própria Escritura, é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, útil para a nossa correção, útil para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento cristão, para que possamos ser levados à maturidade cristã. Essa palavra, ela tem que ser, de fato, o compromisso da nossa igreja sempre. E neste púlpito não se poderá pregar outra mensagem que não a mensagem bíblica, essencialmente bíblica da palavra de Deus, como foi a mensagem do apóstolo Pedro aqui no dia de Pentecostes. Mas um segundo ensino, a mensagem do apóstolo Pedro aqui também foi uma mensagem totalmente cristocêntrica, foi uma mensagem totalmente centrada na pessoa de Jesus. Pedro falou muito a respeito de Jesus. Depois dele falar que tudo o que estava acontecendo era cumprimento da palavra de Deus, ele agora, a partir do versículo 22, ele vai dizer aos seus ouvintes que a mensagem dele, de fato, estava baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele começa falando a respeito da vida de Jesus. Varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, o qual o próprio Deus realizou por intermédio dele. Vocês mesmos sabem disso. Jesus então teve uma vida ali com o seu povo, mas nós sabemos que ele não foi acreditado pelo seu povo, ele foi rejeitado pelo seu povo, mesmo com sinais, poderes, milagres, com tudo aquilo, Jesus foi rejeitado. Isso também para mostrar que não são os sinais, os milagres, os prodígios que levam as pessoas de fato a crerem em Jesus e arrependerem-se dos seus pecados, sendo salvos. Depois ele vai falar que esse Jesus morreu por causa de um plano eterno que Deus tinha para o seu povo, para a sua igreja. Versículo 23, sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então nós observamos aqui que ele está dizendo, esse Jesus que viveu entre nós, que viveu entre vocês, vocês o mataram, crucificando através de mãos de iníquos, mas vocês foram instrumentos para a morte de Jesus, e vão responder, ou respondem pela morte de Jesus, pelo pecado de levar Jesus à cruz. Mas entretanto, isto aconteceu por determinação eterna do Pai. Jesus não morreu como acidente de percurso, não foi uma mera fatalidade, não foi por um acidente, por um acaso, mas ele veio exatamente para isso. Ele veio para cumprir o plano redentor, ele veio para vencer
de uma vez por todas o poder do diabo, as obras do diabo, colocar ou dar sobre o diabo o golpe decisivo, esmagando a cabeça da serpente, para que nós pudéssemos ser perdoados, libertados do cativeiro do pecado e pertencermos ao Senhor e à sua igreja, ao seu povo. Então Pedro vai falar sobre Jesus Cristo, fala sobre a sua vida, fala sobre a sua morte, morte maldita de cruz, depois vai falar da sua ressurreição e mostra que claramente Deus havia levantado o seu Filho da morte, fez com que se rompessem os grilhões da morte, ou fossem rompidos os grilhões da morte, porque a morte não poderia deter o Filho de Deus, não poderia deter aquele que é a fonte da vida, a essência da vida, porque não era possível fosse ele retido por ela. E depois ele ainda mostra a palavra do Senhor através do salmista de Davi, o rei antigo do povo de Israel. No Salmo 16, Davi fala lá algumas palavras, dentre as quais aqui Lucas está registrando que Pedro disse: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. São palavras de Davi no Salmo 16, que Pedro aplica a Jesus, porque ele foi aquele que sabia ou soube que haveria alguém que sentaria no seu trono de caráter glorioso e eterno. E Davi, de fato, diz aí o versículo 29, ele não ia assentar-se naquele seu próprio trono, porque ele seria também, como todos os homens, ceifado pela morte. Davi morreu, foi sepultado, o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Quem vai lá em Jerusalém vai conhecer o lugar onde os judeus construíram lá uma cripta e fazem ali praticamente guarda no túmulo de Davi. Então pode-se saber, em certo sentido, que ali estão os restos mortais do rei Davi. Mas Jesus venceu a morte, não ficou sepultado, pelo contrário, ele voltou para os céus e por isso ele está agora exaltado à destra do Pai, como diz aqui o versículo 33. Então vejam como Pedro fala na sua mensagem de Cristo o tempo todo, da sua vida, da sua morte, através da crucificação, da sua ressurreição, da sua exaltação, e ele vai dizendo também que depois que ele é exaltado à destra do Pai, ele cumpre a promessa derramando o Espírito Santo, que toda aquela multidão estava vendo e ouvindo ali naquela hora, tinham presenciado. E ainda diz que Davi, lá no Salmo 110, também profetizou a respeito da exaltação de Jesus, quando ele disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Davi falando daquele que seria assunto aos céus, depois de ressuscitado. E no versículo 26, ele ainda faz uma observação a respeito de Jesus Cristo. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, aqui o apóstolo Pedro está dizendo, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor do seu povo, Ele é o Senhor da sua igreja. Ele é o Cristo, o prometido, o enviado por Deus. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, nós observamos aí que o apóstolo Pedro pregou uma mensagem essencialmente cristocêntrica. Primeira, totalmente bíblica. Segunda, verdade, uma mensagem totalmente cristocêntrica, totalmente falando de Jesus. Um terceiro
ensino, uma terceira característica da pregação do apóstolo Pedro foi uma pregação que convidava, que conclamava aquelas pessoas ao arrependimento. Não há salvação se não houver arrependimento e fé. Estas duas coisas precisam estar juntas. Arrependimento, de um lado, dos seus pecados, e fé para crer na obra de Jesus Cristo em seu lugar e em seu favor, são imprescindíveis para a salvação do pecador. E foi isso que o apóstolo Pedro disse para aquela multidão, porque quando eles ouviram o seu discurso, a sua mensagem bíblica e cristocêntrica, eles então foram contristados nos seus corações, compungiu-se-lhes o coração. É como se uma agulha ou uma fagulha grande tivesse lá penetrado o interior do coração e eles perceberam que de fato tinham permitido e até ajudado na crucificação do Senhor Jesus Cristo, que também eram réus de sangue, que também haviam cometido esse gravíssimo pecado. Ouvindo eles, versículo 37, estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: e agora, o que faremos, irmãos? O que vamos fazer, irmãos? É interessante que eles já usam a expressão irmãos aqui para Pedro e para os apóstolos, porque já estavam esperando que através de uma resposta eles pudessem também receber a possibilidade do perdão, da salvação, da vida eterna e de pertencer também ao grupo dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A resposta do apóstolo Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependam-se. Essa mensagem não é uma mensagem muito palatável e não palatável, mas assim também como não agrada a muitos ouvidos. Algumas igrejas não falam absolutamente em pecado, em inferno, em arrependimento, porque segundo um bispo aí de uma grande denominação neopentecostal, ele fala que falar sobre sofrimento, pecado, arrependimento, inferno, isso não dá ibope. As pessoas não querem ouvir essas coisas, as pessoas já sofrem demais, elas precisam ouvir que há coisas boas para elas conquistarem, que elas podem conseguir melhorar o seu dia a dia, coisas imediatistas. E nós observamos que o apóstolo Pedro não esteve nem um pouco preocupado em agradar a sua plateia, os seus ouvintes, não falou para alegrar o coração, ou simplesmente para fazer um passatempo, ou entretê-los, não, ele tocou na ferida. Vocês crucificaram a Jesus. E agora, que faremos, irmãos? Arrependam-se dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo, e crendo em Jesus Cristo, recebam o selo do batismo, que identifica todo discípulo de Jesus. E aí vocês, pelo arrependimento e pela fé, serão perdoados, e vocês terão o dom da vida eterna, o perdão, a salvação e a vida eterna. Então a mensagem do apóstolo foi uma mensagem que conclamava os seus ouvintes ao arrependimento. E essa tem que ser a pregação da igreja nos dias de hoje ainda, e até a volta de Jesus. A mensagem tem que ser bíblica, tem que ser cristocêntrica, tem que ser uma mensagem que convoca o pecador ao arrependimento. E, finalmente, esta mensagem também tem que ser uma mensagem que apresenta unicamente Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Isto Pedro deixou de fato muito claro nesta sua palavra, mas depois também houve lá um incidente, quando o apóstolo Pedro e João foram ao templo e havia um homem lá coxo que esmolava há quase 40 anos à porta do templo. Ele pediu uma esmola para Pedro e para João. João e Pedro, entretanto, deram coisa melhor. Pedro disse àquele homem coxo de nascença: olha, o que eu posso te dar, porque eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu posso te dar eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, olha, eu tenho coisa mais importante para te dar. Conheça Jesus, creia em Jesus, porque a sua vida muda,
porque a sua vida vai ter novidade, porque a sua vida vai ter impacto, porque a sua vida vai ser usada para testemunho da glória de Deus. E depois, quando Pedro e João são presos lá pelas autoridades judaicas, eles querem saber, quando os trouxeram no outro dia perante o Sinédrio, em nome de quem e com que poder eles haviam curado aquele homem coxo de nascença. E eles então responderam: olha, fiquem sabendo vocês, que foi não no nosso poder e nem no nosso nome, mas pelo precioso e poderoso nome de Jesus que aquele homem está curado. E ele disse para aqueles seus ouvintes do Sinédrio que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A pregação do apóstolo Pedro sempre era desta forma, convidando a pessoa ao arrependimento, mas conclamando a pessoa também para que cresce unicamente em Jesus Cristo para a sua salvação. E assim deve ser a pregação das nossas vidas, da nossa igreja. Que Deus continue abençoando a Igreja Presbiteriana do Jaraguá e que através deste púlpito a palavra esteja sendo pregada sempre com fidelidade. Que a nossa pregação seja como a pregação de Pedro, pregação bíblica, cristocêntrica, que apela para o arrependimento e que oferece Jesus como o único Salvador pessoal. Que Deus abençoe. Amém. Convido os irmãos presbíteros para virem à frente, para passarmos a ceia do Senhor. Vamos orar nesta hora, pedindo que o Senhor esteja preparando o nosso coração. Pai, estamos diante da Tua mesa. Nenhum de nós tem dignidade própria, pessoal, para estar participando dela. Entretanto, ó Pai, nós sabemos que a ceia do Senhor, ela foi instituída por Ti mesmo para a Tua igreja, que é composta de pecadores, que já foram alcançados pelo Evangelho de Jesus, que lutam contra o pecado e que estão sendo aperfeiçoados, ó Pai, até aquele momento glorioso da volta de Jesus. Porque nós cremos que o Senhor vai completar a boa obra que tem feito em nós até o dia de Cristo. E nós, ó Pai, cremos que mesmo sendo pecadores, nós podemos participar da Tua ceia, até porque ela não é para pessoas que não tenham qualquer pecado. Não existe qualquer pessoa entre nós ou neste mundo que esteja nesta condição. Mas nós estamos entre aqueles pecadores, ó Pai, que creem no sacrifício de Jesus em seu lugar e em favor dos seus pecados. E por isso nós cremos, ó Pai, e confiamos que nós podemos ser perdoados, porque o Senhor, através da Tua morte na cruz, através da Sua graça, através da Sua misericórdia e compaixão, o Senhor nos oferece o perdão gracioso, desde que nós reconheçamos os nossos pecados e os confessemos ao Senhor, ó Pai, suplicando este Teu perdão. Por isso, ó Pai, nesta hora, ouça a nossa súplica, ouça a súplica dos Teus servos, para que o Senhor perdoe a todos os nossos pecados e nos dê, ó Pai, a grande e feliz oportunidade de recebermos o pão e o cálice que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue que foram dados por nós lá na cruz do Calvário. Possamos sair da Tua casa mais leves, mais felizes, mais alimentados, ó Pai, mais preparados para as lidas desta nova semana. Que o Senhor assim nos abençoe, nos dando em Jesus Cristo o perdão para todo e qualquer pecado. Amém. Nós convidamos todos os irmãos desta ou de qualquer igreja evangélica que esteja em comunhão com as suas igrejas, para que partilhem
ou participem conosco desses elementos da mesa do Senhor. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Comei dele todos. O reverendo Paulo vai nos ministrar o cálice. Logo depois de ter partido o pão, o Senhor Jesus nos disse que o cálice representaria o seu sangue derramado por nós, em favor de nós, para que os nossos pecados fossem perdoados e nós agora pudéssemos ter vida em abundância. Jesus Cristo disse que Ele veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. Ele falou que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus Cristo fez isso por nós. Participemos todos do cálice da nova aliança de Deus para conosco. Nós cremos, Pai Santo, que o Teu nome foi exaltado hoje neste culto, Pai. Cremos, Senhor Deus, que também Tu estás entre nós, Senhor Deus. Tu estás conosco, Pai. E Tu se agradou da oferta que oferecemos a Ti, Pai. Obrigado pela palavra que foi pregada, Pai Santo. Somos gratos a Ti, que fala sobre a essência da nossa fé, Pai. Que nós, por ouvirmos a Tua palavra, fomos salvos, Pai. Palavra baseada na Bíblia, Pai Santo, na Tua autorrevelação. Usando, Pai Santo, Teus servos no passado para registrarem, Senhor Deus. Que fala sobre Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé. Afinal, Senhor Deus, nós somos chamados de cristãos por causa disso, Pai. Senhor Deus, também nós te agradecemos, porque fala não somente de Jesus Cristo, que veio ao mundo para morrer por nós, mas nós ouvimos também que Ele está à sua direita, Pai Santo, exaltado e intercedendo por nós, e pronto para estabelecer o Teu reino de maneira visível para todos sempre, Pai. E ainda ouvimos, Senhor Deus, que somos chamados para nos arrepender dos nossos pecados, e cremos que a nossa segurança, nossa confiança, nossa esperança estão em Jesus Cristo, Pai. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque hoje estamos comemorando 13 anos. E o motivo disso é que cada um de nós aqui um dia ouviu do Teu Evangelho. E o Senhor tocou no nosso coração, nos encheu do Teu Santo Espírito, Pai. E fez com que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Bendito e exaltado seja o Senhor, Pai. Abençoa-nos durante essa semana, Pai. Abençoa os nossos irmãos que estão desempregados. Que o Senhor abra uma porta de emprego para eles, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor ouviu a oração do Teu povo e o Senhor abriu uma porta de emprego para o Toninho, Pai. Louvado e exaltado seja o Teu santo e bendito nome, Pai. Abra portas de emprego, Pai Santo, para os nossos outros irmãos que estão desempregados, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, faz com que nós não envergonhemos a Ti, Senhor Deus. Com que nós não caiamos em tentação, Pai Santo, e não manchemos o Teu santo e bendito nome que é santo, Pai. Abençoa-nos nessa semana, Pai. Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o que comer, o que vestir, o que beber, Pai Santo, pois nós dependemos do Teu sustento físico e espiritual, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai,
que a comunhão, o ensino e a consolação do seu Santo Espírito sejam sobre vós, Igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana do Jaraguá, desde agora e para todo sempre. Amém.